Olá! Hoje a gente vai mergulhar no Talmud Ezer Sefirot, mas não do jeito que talvez se imagine. Sabe, esquece aquela ideia de um texto antigo, super complicado. Pensa nele mais como um manual de instruções mesmo, um guia prático para a gente construir o nosso mundo interior. Pois é, e essa é a grande questão que vai guiar a gente aqui. E se um texto como esse não foi feito só para ser lido, mas para ser vivido? E se o estudo não for sobre teoria, e sim sobre uma experiência, uma transformação real? É isso que a gente vai descobrir. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender por que estudar isso, qual é o manual da alma. Depois, vamos entrar num conceito-chave, o vazio para a criação. Em seguida, a linha reta de luz, como a criação acontece. E o mais importante, como a gente constrói com essa luz na prática, transformando o mapa na nossa própria realidade. Então, vamos lá, começando pelo começo. É fundamental entender isso aqui. O Talmud Ezer Sefirot, ou TES, como a gente vai chamar, ele não é um livro de história, sabe? Não é sobre mundos espirituais distantes que existiram há muito tempo. Pelo contrário, ele é, na verdade, um manual de instruções bem prático para a gente aprender a se conectar com a força criadora. E aqui vem o pulo do gato. Onde é que a gente coloca esse manual em prática? Na dezena, que é um grupo de 10 pessoas. É como se a dezena fosse o nosso laboratório. Sozinho, lendo livro, tudo fica na teoria, né? Mas é ali, na conexão com os outros, que a coisa toda se torna real, palpável. É onde o texto sai da página e vira vida. E olha só o que o Rav Michael Leitman diz sobre isso. A dezena é um modelo reduzido do mundo do infinito. Isso aqui resume tudo, né? O grupo não é só um clube do livro. É um microcosmo, um modelo em escala reduzida, onde a gente testa e vive na pele as leis espirituais que o livro descreve. Ok, agora vamos fazer uma viagem. Uma viagem lá para o início de tudo, antes de qualquer coisa existir, antes da criação. Algo fundamental precisou acontecer. Vamos entender que estado era esse e qual foi o primeiríssimo ato de toda a criação. O capítulo 1 do TES nos descreve esse estado inicial, Ein Sof. Imagina uma luz simples, superior, que preenche absolutamente toda a realidade, sem começo, sem fim. É um estado de doação pura, infinita. Pensa bem, não tinha espaço para mais nada, porque tudo já estava completo, preenchido por essa luz. Então, como criar algo novo se tudo já está preenchido? Aí acontece o primeiro grande ato, o Tzimtzum, a restrição. Essa luz primordial, por assim dizer, se contraiu. E atenção, isso não criou um vácuo físico, tipo espaço sideral. Foi um vácuo espiritual, um espaço de desejo, de falta, um lugar onde uma nova realidade, a nossa realidade, a criação, pudesse finalmente existir. E aqui está a mágica de tudo isso. Esses eventos cósmicos gigantescos são, na verdade, um espelho, um mapa das nossas ações internas no grupo. Dá uma olhada nessa tabela. O Ein Sof, o infinito, é aquele estado que a gente busca no grupo. Um desejo de conexão pura, de unidade total, antes do ego aparecer. E o Tzimtzum, a restrição? Esse é o nosso trabalho prático. É quando eu paro de pensar em mim, nas minhas reações egoístas, e digo para mim mesmo, eu não quero receber só para mim, eu quero me restringir para criar um espaço para me conectar com o outro. Agora a gente tem esse espaço vago, esse lugar para a criação. A pergunta é, como ele começa a ser preenchido? É exatamente isso que o capítulo 2 do TES vai nos mostrar. A gente vai mergulhar no coração desse processo agora. E a frase-chave é essa aqui, direto do texto. Então, uma linha reta se estendeu da luz de Ein Sof, de cima para baixo, e desceu para dentro daquele espaço. Olha que imagem poderosa. Depois da restrição, a luz não volta com tudo preenchendo o vácuo de uma vez. Não, ela entra de um jeito novo, medido, como uma linha fina e direta, que em hebraico é chamada de Kav. E o mais incrível são os detalhes que o texto nos dá sobre essa linha. Primeiro, ela vem direta da fonte, da luz infinita. Segundo, ela viaja de cima para baixo, uma direção que a gente já vai entender. Terceiro, o começo dela continua tocando o infinito, mas o final dela não, o que é super importante. E por fim, é através dessa linha que a luz se espalha e cria todos os mundos. Ela é o canal. Tudo bem, muito bonito esse conceito cósmico, mas e na prática? Como é que a gente traduz essa tal linha de luz para dentro do nosso laboratório, para a dezena? É aqui que o estudo se torna uma ferramenta de verdade, exatamente como os cabalistas ensinaram. Primeiro, um ponto crucial para a gente não se confundir.
Quando o texto fala cima e baixo, não tem nada a ver com direção física, tipo teto e chão. Cima, no sentido espiritual, significa um estado mais puro, mais próximo da doação, do Criador, e baixo significa um estado mais grosseiro, mais egoísta, onde o desejo de receber só para si mesmo é mais forte. E agora, olha como tudo se encaixa na dezena. A linha de luz é a conexão que a gente tenta construir. Quando se diz que ela se estende de cima, significa que a nossa conexão tem que partir de uma intenção pura, de doação. Quando ela desce para baixo, é essa nossa boa intenção entrando nos nossos desejos mais grosseiros e egoístas para corrigi-los. E o fato de que o fim não toca? Isso nos ensina uma lição de humildade. O trabalho nunca acaba. Sempre tem um estado mais baixo para a gente corrigir e iluminar. Então, para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas as peças. Vamos ver como estudar esse texto dessa forma deixa de ser só um estudo e se torna um verdadeiro ato de criação. Resumindo, então, o que a gente viu? Primeiro, que o TES não é um livro de história, é um manual de correção. Segundo, a dezena é o nosso laboratório para colocar isso em prática. Terceiro, o Tsimtsum, a restrição, é um ato que a gente faz por dentro, silenciando o ego. E a linha de luz? É a conexão que a gente constrói com a intenção correta. No fim das contas, quando a gente estuda assim, o texto deixa de ser um mapa e se torna o próprio território que a gente está explorando. E essa citação do Rav Michael Lakeman fecha com chave de ouro. Quando lemos o TES com a intenção de conectar nossos corações, não estamos estudando mundos, estamos construindo-os. É isso. A gente não está só aprendendo sobre como a alma funciona, a gente está ativamente construindo a nossa própria alma, juntos, através da nossa intenção de se conectar. E pra gente terminar, fica essa pergunta no ar pra gente refletir. Se cada palavra, cada conceito do TES é uma instrução, como se fosse um tijolo para construir a alma, o que exatamente a gente está construindo juntos toda vez que abre esse livro com a intenção certa? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que é simplesmente fundamental na Kabbalah, o Talmud Ezer Sefirot. Mas olha, a ideia aqui não é fazer uma aula de história não, pelo contrário. A gente vai tratar esse texto como um verdadeiro manual de instruções para o nosso trabalho interior, em grupo. É um guia prático para a gente entender a própria estrutura da consciência. Vamos começar? E essa citação já define perfeitamente a nossa abordagem. O objetivo aqui não é o acúmulo de conhecimento, sabe? Não é ser uma enciclopédia, é uma prática. O estudo se torna uma ferramenta para a gente atrair uma força superior, a chamada luz que reforma. É só ela que consegue, de fato, transformar a nossa percepção e nos fazer entender as coisas de verdade, a partir de dentro. Então, nesta primeira parte da nossa análise, vamos olhar para o Talmud Ezer Sefirot, ou TES, como os textos o descrevem, um verdadeiro manual de engenharia espiritual. Ele é um mapa super detalhado para a gente construir a nossa realidade interior, e não só para ficar observando de longe. E onde é que essa construção toda acontece? No que as fontes chamam de dezena, que é o grupo de estudo. A dezena funciona como um laboratório prático. É o lugar onde todos esses conceitos cósmicos que a gente vai explorar, que parecem tão abstratos, se tornam uma realidade viva, uma dinâmica real nessa busca por conexão e correção. Bom, para entender qualquer mapa, a gente precisa saber qual é o ponto de partida, certo? Antes de qualquer criação, existia um estado de unidade absoluta. Uma realidade toda preenchida por uma luz que era simples, superior e infinita. Esse estado tem um nome, Ein Sof, que significa o interminável. As fontes explicam que ali, a força que doa, a luz, e o desejo de recebê-la eram uma coisa só, uma unidade perfeita. É um estado que a nossa mente nem consegue captar direito, porque a nossa percepção nasce justamente da separação. Mas, ainda assim, essa unidade original é a grande referência para todo o nosso trabalho. E aí acontece a primeira ação da criação, um ato, assim, radical e totalmente deliberado de autolimitação, que dá o pontapé inicial para tudo que a gente conhece. O que nos leva a uma pergunta que é central em tudo isso. Se tudo era perfeito, tudo unificado, por que criar um vazio? A resposta, segundo os textos, é justamente para dar lugar ao nosso trabalho, para nos dar a chance de alcançar essa mesma unidade, mas por escolha própria. Esse ato se chama Tzimtzum, a restrição. E é importante entender, não é que a luz sumiu. Não, a luz é constante. Foi a vasilha, o desejo, que conscientemente se retraiu, se restringiu
para criar um espaço vazio. E esse espaço é o nosso campo de jogo, o lugar da nossa livre escolha e da construção de um tipo totalmente novo de relacionamento com a luz. E é aqui que a gente vê como esse conceito cósmico vira uma ação prática na dezena. O Tzimtzum se traduz em silenciar o nosso ego pessoal. A criação do vazio acontece quando o grupo anula o will para dar espaço para a doação mútua. É um ato consciente de reconhecer que, espiritualmente, ninguém consegue receber nada sozinho. Certo, o espaço vazio foi criado. E agora? A criação não para por aí. Na verdade, é aí que ela começa. Vamos ver agora como a luz vai interagir com esse vazio que foi formado. Dentro desse espaço, uma única linha de luz, chamada Kev, se estende a partir de Ein Sof. Mas não é um raio de luz passivo, não. As fontes descrevem o Kev como o projeto arquitetônico, o DNA espiritual de tudo o que viria a seguir. É uma iluminação limitada em medida que corresponde exatamente à capacidade de recepção que a vasilha preparou com a restrição. E essa linha introduz uma estrutura, criando os conceitos de acima e abaixo. Como a gente pode ver, não são lugares físicos. Acima significa uma qualidade espiritual mais próxima da doação, mais sutil, e abaixo se refere ao que é mais grosseiro, ao desejo de receber mais intenso. É a nossa afinidade com a força doadora que vai definir a nossa altura espiritual. O texto do Tez nos apresenta um verdadeiro quebra-cabeça. Ele diz que a cabeça da linha, o Rosh, toca em Sof, mas o fim dela, o Sof, não toca. Peraí, como pode ser? Mas espiritualmente, isso faz todo sentido. O Rosh é a parte mais pura do nosso desejo, aquela que tem afinidade com a luz. Na dezena, é a nossa maior aspiração pela unidade. Já o Sof, o Sof é a parte mais grosseira, o ego coletivo que ainda não foi corrigido. E por causa dessa diferença de natureza, ele fica separado da luz. É exatamente aí o nosso campo de trabalho. Agora que a gente já tem a estrutura, a linha, com sua cabeça e seu fim, vamos ver como essa arquitetura cósmica se torna um roteiro para a construção de mundos dentro do próprio grupo. O ponto crucial é que a linha de luz contém 4 fases do desejo, e são elas que dão origem aos 4 mundos espirituais, conhecidos como A, B e A. O mais incrível é que esses não são lugares distantes, mas estados interiores que o grupo vivencia. Primeiro vem Atzilut, o entusiasmo inicial, a inspiração. Depois, Beriá, o desejo de começar do A, de sair de si. Em seguida, Yetzirá, a busca por um equilíbrio na troca. E por fim, Asiá, o confronto com o ego que precisa ser totalmente corrigido. O grupo está, de fato, construindo e atravessando esses mundos internamente. O que nos leva à parte final, o nosso papel ativo nesse processo todo. É fundamental a gente entender que o objetivo não é voltar magicamente para Ein Sof. A meta é usar esse mapa do Tez para reconstruir a unidade dentro da nossa realidade criada, dentro da dezena. É alcançar a equivalência de forma com o Criador, transformando o nosso desejo de receber em desejo de doar, mas agora de um jeito consciente, por escolha nossa. E essa analogia das fontes resume tudo de uma forma brilhante. A criação é uma parceria. A linha de luz é o convite do Criador. É a mão dele estendida para dentro do vazio que a gente criou. E a dezena, esse esforço coletivo para se unir, é a criatura que segura essa mão, que percorre ativamente o caminho de volta à unidade. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a linha deixa a parte mais egoísta do nosso desejo, o Sof, no escuro, de propósito, para que nós a corrijamos, qual é o nosso verdadeiro potencial? Será que através do nosso trabalho em conjunto, a gente consegue iluminar até o núcleo mais profundo do nosso desejo, transformando a própria raiz da nossa separação inicial em um ponto de encontro pleno com o Criador? Fica aí algo para a gente continuar pensando e, o mais importante, trabalhando juntos. Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é bem específico, um texto-chave, o segundo capítulo da primeira parte do volume 1 do Talmud Ezer Sefirot, o famoso Tez. A nossa missão aqui é quase como fazer um mini curso intensivo sobre esse capítulo,
Vamos desvendar os conceitos que ele traz, olhando pela lente dos ensinamentos do Baal HaSulam, do Rabash, do Rav Michael Lightman e, principalmente, como isso tudo se aplica na prática, no dia a dia da dezena, do trabalho em grupo. Vamos lá, então, começar a desembrulhar isso. Isso mesmo. É o capítulo fundamental porque ele nos pega exatamente no ponto depois da primeira restrição, o Tzimtzum Aleph. O capítulo anterior descreveu aquela luz infinita preenchendo tudo, né? Uma luz simples, superior, aquela coisa total. Agora a questão muda. O que acontece com esse espaço vazio, o Shalal Panui, que surgiu? Como a luz interage com ele? É aqui que começa a se desenhar, sabe? Toda a arquitetura dos mundos espirituais, a estrutura que a gente trabalha para nossa correção. E o texto já começa com uma imagem bem forte, né? Depois da restrição anterior, uma linha reta se estendeu desde a luz de Ein Sof até esse espaço. Essa palavra linha só quase geométrica, física. Como é que a Kabbalah ensina a gente a entender isso num nível espiritual? Não uma linha literal, certo? De jeito nenhum. Aqui a linguagem é totalmente simbólica, um código. Essa linha, ou Kevin em hebraico, não tem dimensão física, ela representa uma iluminação muito específica e o ponto crucial é limitada. É uma medida da luz infinita de Ein Sof que agora penetra no espaço que foi criado pela restrição. O importante é entender, não é que a luz lá na fonte diminuiu, isso é impossível. O que mudou foi a capacidade de receber do desejo, da Kli, da vasilha. Ela foi restringida de propósito no Tzimtzum. Então, a luz continua infinita, mas a vasilha agora só consegue receber uma medida bem específica, essa linha. E a Or Prinimi, que é aquele comentário interno do Tese, reforçam muito isso logo nos primeiros itens, 1 e 2, desse capítulo. Ela até cita o verso, Eu, Senhor, não mudo, para deixar bem claro, Ein Sof, a essência da luz, não muda. Toda essa história da restrição e da entrada da linha são mudanças na vasilha, na percepção dela, entende? Como a Ori 1 e 2 explica, toda a renovação, toda a sequência de níveis se refere a como a vasilha percebe e recebe. Não é mudança na luz em si, a luz é constante. A recepção é que se torna graduada, medida. Isso me faz pensar muito na conexão com a prática. A gente sempre lê nas fontes sobre a dezena que o estudo do Tese não é só teoria, né? É um guia para a correção da alma e que a dezena é o laboratório onde isso acontece. Como essa ideia de uma linha limitada, uma recepção específica, se manifesta ou, sei lá, se relaciona com o que a gente tenta fazer juntos no grupo? Essa conexão é total, é fundamental. A gente pode pensar na linha como a medida exata da luz que o grupo consegue atrair. Mas depois de quê? Depois de um esforço consciente para reconhecer e restringir o egoísmo que está ali, inerente. O Tzimtzum que cada um tenta fazer e que o grupo busca como um todo. É a luz que corresponde diretamente a esse esforço, pela unidade, pela doação mútua, pela arvut, a garantia mútua. As fontes sobre a prática são muito claras nisso, né? Sem essa garantia, sem esse esforço de se conectar acima do ego, o estudo perde o sentido, fica vazio. A intensidade, a qualidade dessa linha de luz que o grupo consegue atrair, isso depende diretamente da qualidade da conexão entre os amigos, da intenção do grupo em querer se assemelhar à luz, em doar, em realmente querer que a luz que reforma nos una e nos corrija como um só homem com um só coração. E tem outro ponto importante que a Or Prinimi traz aqui no item 4, os conceitos de acima lemala e abaixo lemata. Como o comentário explica bem, não tem nada a ver com um lugar físico. São níveis de qualidade espiritual. Acima é o que é mais puro, mais sutil, mais perto da doação. A gente associa isso à fase 1 do desejo, a Behaina Aleph, que tem menos intensidade de receber. E abaixo é o que é mais grosso, mais arreval, com desejo de receber mais forte, mais evidente. Isso é a fase 4, a Behaina Dalet. É a entrada da linha que estabelece essa diferença, essa hierarquia. Antes, na restrição uniforme do
Tzimtzum Aleph, que o capítulo 1 descreve como circular, não tinha essa de acima e abaixo. Lembra que a Orpnime do Cap 1 falava que no círculo não tem essa hierarquia? A linha que introduz essa estrutura vertical, essa diferenciação. Entendi. E o texto continua ainda no item 2 com algo que parece um quebra-cabeça mesmo. O começo superior da linha se estendeu desde o mesmo Ein Sof e o toca. Embora o final dessa linha, abaixo a seu final, não toca a luz de Ein Sof. Toca e não toca ao mesmo tempo. Como a gente visualiza isso? Ou melhor, como a gente entende isso espiritualmente? Pois é um ponto que exige que a gente pense mesmo em termos de qualidades, não de espaço físico. O começo superior da linha, que também chamam de cabeça, Rosh, a Orpnime no item 5 detalha isso. Corresponde à fase mais pura, mais sutil do desejo que existe dentro dessa linha. É a Berrina Aleph, a fase 1. Por ela ser a mais próxima da natureza doadora da luz, a mais refinada, digamos assim, aí se diz que ela toca a Ein Sof. O que isso significa? Que ela alcança a máxima afinidade, a maior equivalência de forma, que é possível naquele contexto, dentro das condições limitadas da própria linha. Já o final da linha, o Sof, a Orpnime no item 7 explica, corresponde à fase mais grossa do desejo, a Berrina Dalet, a fase 4. Essa foi a fase que, pela intensidade do querer receber dela, foi o motivo principal para acontecer a restrição, o Tzimtzum Aleph lá atrás. Como essa fase, de propósito, fica sem ser preenchida diretamente pela luz que vem pela linha, e por que isso? Justamente para dar espaço para o nosso trabalho de correção, para a gente transformar o receber em doar. Aí se diz que ela não toca a Ein Sof. Isso simboliza essa diferença de forma, essa disparidade de qualidade que ainda existe e que é o foco do nosso trabalho espiritual. Trazendo de novo para a nossa experiência na dezena. Será que aqueles momentos, sabe, de clareza, de uma aspiração forte pela unidade, quando parece que o grupo realmente se conecta com algo maior, será que isso poderia ser uma manifestação desse Rosh que toca? E do outro lado, as dificuldades, as resistências, aquela sensação de distância, o ego que ainda separa a gente, e isso seria o Sof, essa parte que ainda não toca e que a gente precisa tanto trabalhar para corrigir. É uma forma muito pertinente de relacionar. É uma ótima leitura. A Orpnime, ali nos itens 5 a 7, confirma essa visão do Rosh e Sof como níveis de afinidade com o Criador, baseados na pureza relativa do desejo. E o trabalho na dezena, quando é guiado pelo estudo de textos como Tess, é exatamente sobre isso. É usar a intenção correta. Como uma das fontes da prática diz, estou estudando para atrair a luz que reforma. É invocar essa luz que reforma, Or Makif. É essa luz que tem o poder de corrigir todo o nosso desejo, inclusive esse Sof, essa fase 4 mais resistente. O objetivo é transformar essa resistência, esse egoísmo, num recipiente adequado para doação, para que o clã coletivo inteiro, o grupo, possa um dia tocar a luz, alcançar a equivalência de forma. A meta é aquela unificação total, um só homem com um só coração. Seguindo aqui no texto, os itens 3 e 4 falam que a luz se expande através dessa linha e que todos os mundos Atzilut, Beria, Yetzirah e Ásia são criados nesse espaço que foi restringido. Qual é exatamente a relação entre a linha e os mundos? A linha é só um cano passivo por onde a luz passa ou ela tem um papel mais ativo na formação deles? É muito mais ativo do que passivo. A linha, o Kev, ela contém dentro dela a estrutura fundamental. É quase como um DNA espiritual, sabe? Para toda a criação que vai se desdobrar a partir dali. Os mundos não surgem do nada, ao acaso. Eles são emanações, são desdobramentos ordenados dessa estrutura inicial da linha, dentro do espaço vazio, do Shalal Panui. A linha é, na verdade, o projeto arquitetônico de toda a realidade espiritual que vem depois. E a Orpnime, no item 8, detalha justamente essa conexão. Os 4 mundos principais, que a gente conhece pelo acrônimo A, B e A, isso.
Atzilut, mundo da emanação, Beriá, mundo da criação, Yetzirá, mundo da formação, e Asiá, mundo da ação. Eles emanam diretamente das 4 fases, as Berinot, do desejo que estão contidas na estrutura da linha. Atzilut corresponde à fase 1, Beriná Aleph, ligada a Jojma. Beriá, a fase 2, Beriná Bet, ligada a Biná. Yetzirá, a fase 3, Beriná Gimel, ligada a Zer Ampin. E Asiá, a fase 4, Beriná Dalet, ligada a Malchut. Essa sequência é a ordem de descida espiritual, do nível mais sutil, mais perto da doação, acima, para o nível mais denso, com mais desejo de receber, abaixo. Nossa, aqui a coisa fica muito prática, né? Muito palpável quase. Se a gente conecta com o que já falamos da dinâmica na dezena e aquelas fontes que descrevem as fases que o grupo passa, aquele entusiasmo inicial, talvez ligado a Aleph, Atzilut, a conexão me alimenta. Depois o desejo de começar a doar, talvez por vergonha ou por querer participar, ligado a Bet, Beriá, eu também quero doar. Aí a busca por um equilíbrio na troca, Gimel e Yetzirá, como a gente se relaciona em doação mútua. E por fim o confronto com o desejo total, que precisa ser corrigido para virar doador, Dalet Asiá. Eu quero receber tudo sim, mas para poder doar ao Criador. Isso quer dizer que quando a gente vivencia essas fases na nossa interação no grupo, não são só, estados psicológicos. A gente está de fato ativando e construindo essas estruturas espirituais, esses mundos dentro da nossa conexão. Exatamente, esse é talvez um dos insights mais poderosos dessa aplicação prática, é isso mesmo. O estudo e o esforço pela conexão na dezena não são para a gente entender intelectualmente os mundos como conceitos distantes, lá longe, não. É para construí-los aqui, agora, internamente, no desejo coletivo do grupo. As fontes sobre a prática na dezena são muito claras quanto a isso. Quando lemos o TES com a intenção de conectar os corações, não estudamos mundos, nós os construímos. O TES funciona como um manual de instruções, um mapa detalhado para essa engenharia espiritual. Cada fase que o grupo atravessa, cada esforço para superar a resistência interna, aquele ato chamado de Haká, o golpe, e gerar uma intenção de doar, criando a luz retornada, o Or Roser, tudo isso está na prática edificando esses níveis de realidade espiritual, esses mundos, dentro da relação entre os amigos. Faz todo sentido. Mas aí o capítulo termina no item 5, voltando a descrever o estado antes da restrição. Antes, Ein Sof era. Ele é e seu nome unidade maravilhosa e oculta. Nenhuma mente criada pode alcançá-lo. Por que essa recapitulação? Depois de descrever a linha, as fases, os mundos, parece um passo atrás voltar a falar de Ein Sof desse jeito. Qual o propósito disso? É um contraste fundamental, sabe? Pra gente entender o palco onde tudo isso acontece. O estado de Ein Sof, antes da restrição, era de unidade absoluta. Ali não tinha distinção percebida entre a luz, ele, e o desejo, seu nome. E a Or Prínime, lá no item 10 desse capítulo, nos lembra algo importante. A palavra nome, Shemo, em hebraico, tem o mesmo valor numérico, a mesma gemátria, da palavra desejo, Ratzon. Isso indica essa união primordial entre luz e o desejo de recebê-la. Essa unidade original, como o texto principal e a Or Prínime 30 afirmam, ela é inerentemente incompreensível por uma mente criada. Por quê? Porque a própria criação e a mente que a percebe só surgem depois da separação inicial, depois que existe uma vasilha, uma cli, que se percebe como algo diferente da luz. Portanto, a realidade que esse capítulo 2 descreve, a linha, o cavo, as fases, as Berinot, que criam a diferença entre acima e abaixo, os mundos Ábia, essa é a realidade da criação. É a realidade que está acessível para nossa percepção e, o que é mais importante, para nossa correção. Ela opera inteiramente dentro do espaço vazio, do Shalapanui, e através da estrutura limitada que a linha, o Cave, impôs. O estado de Ein Sof serve como a referência absoluta de unidade, mas o nosso campo de trabalho, o nosso laboratório, é essa realidade estruturada que surgiu depois do Tzimtzum. Entendi, ficou claro agora.
Então, o objetivo do estudo do tese do trabalho na dezena não é tentar decifrar intelectualmente aquele estado inatingível de Ein Sof. É mais sobre usar esse mapa incrível, super detalhado que o TES nos dá, para navegar e para trabalhar dentro dessa realidade criada, essa estrutura da linha, das fases, dos mundos. E aí, através do esforço junto, da intenção correta focada na união, como as fontes práticas sempre batem na tecla, pedir a luz que reforma, focar na conexão acima das diferenças, é atrair essa luz para, de fato, reconstruir um estado de unidade dentro da própria dezena, alcançando a equivalência de forma com o Criador, mas agora por escolha consciente, transformando o nosso desejo de receber em desejo de doar. Exatamente. Você colocou de forma perfeita. É exatamente isso. O foco é totalmente na correção da nossa vasilha, do desejo de receber, o cli coletivo da dezena, para que ele possa se assemelhar à qualidade da luz, que é doação pura. E à medida que o grupo avança nesse trabalho, começa a experimentar a unidade, de forma consciente, corrigida, operando dentro daquela mesma estrutura que foi revelada lá atrás com a entrada da linha no espaço vazio. Não é tentar voltar magicamente para Ein Sof, mas é trazer as qualidades de Ein Sof, unidade, amor, doação, para dentro da estrutura da criação. E isso acontece através do nosso esforço mútuo e da ajuda da luz superior que a gente aprende a invocar. Uau, realmente a gente percorreu bastante terreno nesse capítulo 2 do TES, hein? Vimos como a linha de luz não é só um raio, mas uma estrutura super complexa que entra no espaço vazio, definindo o começo, Rosh, e fim, Sof, acima e abaixo, e que contém o projeto para todos os mundos. E o mais impactante para mim é ver como isso se conecta tão diretamente ao trabalho prático na dezena, que se revela como lugar onde esses conceitos, que parecem abstratos, ganham vida, se tornam a dinâmica real da nossa busca por conexão e correção. Olhando para trás agora, qual seria a essência disso tudo para você? O que é fascinante aqui é perceber que todo esse processo que o capítulo descreve, a restrição, o Tzimtzum, a linha, o Kave, as fases, as Birrinot, os mundos Ábia, isso não é só uma história antiga sobre como o universo foi criado, ou uma teoria cabeluda. É, na verdade, um mapa dinâmico da nossa própria consciência espiritual e do caminho de volta para a unidade. Um caminho que não é só para ser entendido, sabe? É para ser percorrido ativamente. E a linha é o veículo para isso. A linha como aquela conexão inicial que o Criador estende para dentro do nosso desejo, que a gente restringiu aquele espaço vazio que a gente sente entre nós no grupo, né? É um convite. Um convite para a gente trabalhar com ela, para expandir ela através da nossa união, da Arvut e do nosso esforço mútuo. As fontes sobre a prática grupal falam disso sem parar. O objetivo final é usar essa linha como um fio condutor para atrair mais e mais luz, corrigindo o nosso desejo de receber, até a gente alcançar a adesão completa com a luz. Aquele estado que chamam de Charmat com o fim da correção. Isso deixa uma reflexão bem interessante para a gente levar. Se a linha inicialmente ilumina de forma mais clara só uma parte do desejo, o Rosh, as fases mais sutis, e deixa o Sof, a fase 4, o núcleo mesmo do desejo de receber, relativamente no escuro, justamente para que nós o corrijamos, o que será que o nosso trabalho contínuo de correção na dezena, buscando ativamente preencher esse espaço escuro com a intenção de doar, o que isso revela sobre o nosso potencial? Será que eventualmente a gente pode iluminar até mesmo o núcleo mais profundo do nosso desejo coletivo, transformando a própria raiz da nossa separação inicial num ponto de encontro pleno com o Criador? Fica aí, algo para a gente continuar pensando e principalmente trabalhando juntos.